Eu sou recifense, nasci a poucos metros do Forte das Cinco Pontas. Nasci no Pátio do Terço, em 1911, uma época muito tumultuada em Pernambuco. E morei em muitas casas do Recife, sem me afastar do Recife. Tive a minha infância assim, um pouco fragilizada, doenças, sem gravidade, que acontecia na época com todos os meninos. Estudei em escolas primárias do estado, do município. E em 1921 ingressei no Colégio Americano Batista. A rigor foi lá que eu fiz o curso primário, como devia ser feito. Era um colégio excelente. E lá estive durante 5 anos letivos. Com o curso primário completo, eu fui estudar no ginásio pernambucano, na Rua da Aurora. E lá fiz o curso secundário todo em 5 anos. Tive os primeiros contatos com intelectuais recifenses nessa fase, porque alguns professores do ginásio eram escritores e jornalistas. Em 1930, ingressei na Faculdade de Direito do Recife. E em 1933, me formei em Ciências Jurídicas e Sociais. Fui um aluno de Direito, me considero regular. Tive notas altas, notas medianas, mas o estudo do direito não me empolgou. O entusiasmo veio com leituras de literatos, sobretudo de filósofos. Foi nessa época de estudante de direito que eu li pela primeira vez a Ética de Spinoza, no ano de 1932. Eu gravei porque foi o centenário, segundo centenário, não, terceiro, né? O terceiro centenário do nascimento de Spinoza. Minha vida familiar foi sempre muito tranquila e meus estudos sempre foram incentivados por meu pai, Francisco Bezerra Coutinho, a quem eu dediquei depois meu livro O Espaço da Arquitetura. Era uma casa de estudiosos. Meu pai nos obrigou a hábitos de leitura que não eram comuns em outras casas que na época eu frequentava. Os meninos, amigos meus, eram mais vadios do que estudiosos. Tive 5 irmãos, todos eles diplomados, 3 moços, 3 rapazes comigo. Apesar de condições não muito favoráveis economicamente em casa, sempre fomos modestos, formação, de hábito, de contingência mesmo da vida. Isso não impossibilitou que nós
tivéssemos sempre um prolongado amor pelo estudo. Eu sou o único bacharel da família, bacharel em Direito. Há 3 médicos. Minha irmã Edith, que se dedicou depois à egiptologia, e é a quem eu consulto quando tenho algum problema a resolver, a pensar sobre a antiguidade do Oriente. Tenho o Aloísio Bezerra Coutinho, mais velho do que eu, 2 anos e pouco, que é biólogo, professor que foi da Faculdade de Medicina do Recife. Também da universidade pertence meu irmão Hélio Bezerra Coutinho, que também é biólogo. E assim nós tivemos sempre uma vida de certa seriedade. Talvez por isso eu tenha sempre me surgido, ou sentido assim, certa aversão a tudo aquilo que implica em vulgaridade. Assim eu enveredei por uma nova dimensão, que foi para mim a da filosofia, sobretudo a filosofia ontológica, pelo problema do ser que me impressionava e ao qual eu fui fiel até hoje. Quando escrevo, eu faço mera reflexão. Em 1932, em comemoração do 3º centenário de Spinoza, escrevi um ensaio numa revista de estudantes que havia na Faculdade de Direito do Recife. O título da revista não me agradou, embora eu fosse um dos diretores da revista. Chamava-se Agitação. Não havia por que agitar em matéria de seriedade escolar. Mas aí saiu o meu trabalho sobre Benedito Spinoza, o Bento Spinoza. É um trabalho simples, comemoração do 3º centenário. Mas o fato é que a ética de Spinoza, o seu livro mais importante, me deixou uma impressão que até hoje não se desfez. Em geral, ele é considerado um livro pesado. Bergson diz que mais parece um encoraçado, porque ele é todo, se aplica nele o método dedutivo, desde a primeira à última página. Mas eu acho um livro muito bem feito, literariamente bem feito, inclusive por causa do emprego do método dedutivo. Também influiu muito em mim ter encontrado na ética de Spinoza, como encontro também no breve tratado, livro anterior, uma realização filosófica de tipo imanente, rara de encontrar-se quanto
sua perfeição lógica. E daí em diante, da década de 30 em diante, eu me apliquei mesmo, foi ao estudo da filosofia. E procurava encontrar os filósofos mais simpáticos. E assim tomei conhecimento dos pré-socráticos, a ponto de eu hoje me ter como se fora um pré-socrático. A intuição filosófica do ser, que desenvolvei nos meus livros, tem qualquer coisa na tonalidade pré-socrática, pouco, de reflexão intuitiva, pouco pegada à observação direta, e sim ligada mais aos princípios gerais, as ideias gerais, o axioma, como diria Spinoza. A propósito assim, de filósofos simpatizados pelo leitor, quanto a mim, fora os pré-socráticos, a Platão. Eu não sei se até hoje algum cérebro humano se equipara de Platão. Sempre há, assim, uma rivalidade, pelo menos nas escolas, nas didáticas, filosofia, entre Platão e Aristóteles. Mas eu me filio à corrente de Platão. E assim minha obra filosófica, ela não chega evidentemente a se comparar, é claro, com a de Platão, dos pré-socráticos. Ela é mais uma demonstração da subjetividade filosófica. Há pouco eu lia de Bertrand Russell que a filosofia moderna é toda ela subjetivista. Daí decorreriam muitos prejuízos para a consideração científica. Eu sou um desses subjetivistas. Levei a extremo esse subjetivismo. Essa parte realmente leva a dizer que não encontro outro que tenha sido tão subjetivista quanto eu. Não o eu geral que nós temos em Berkeley, me refiro ao eu, Evaldo Coutinho, nascido no Pátio Terço, a poucos metros da Fortaleza das Hipopóteses.
A elaboração do meu trabalho foi muito lenta. Não podia deixar de ser. Inclusive, pelo advento de fatos perturbadores, como a Revolução de Franco na Espanha. Eu era franquista. Depois a Grande Guerra. Eu sempre fui, ainda sou antifascista. E essas coisas realmente impediram de eu fluísse melhor na escritura do trabalho. Outro fato também que interrompeu a elaboração da obra durante cerca de 4 anos foi a responsabilidade que eu assumi em 1959 como diretor da Faculdade de Arquitetura. Durante 4 anos, à frente do estabelecimento de ensino, numa época de tumulto político, isso me prejudicou realmente. Mas a partir daí, quando eu deixei a Faculdade de Arquitetura, a direção da faculdade, eu pude prosseguir sem interrupção até 1970, por aí, quando eu ultimei a ordem fisionômica. Sei que eu comecei a escrever a ordem fisionômica, o primeiro livro, A Visão Existenciadora, quando morava no Rio de Janeiro. Escrevi cerca de 150 páginas. Voltei para o Recife e, relendo o trabalho, eu achei por bem rasgar tudo. Assim eu tive que refazer grande parte da visão existenciadora, o seu início. Assim, mais de 150 páginas eu calculo. Assim, o que há de mais antigo no meu trabalho é a segunda metade da visão existenciadora, como trabalho escrito. Agora, demorei muito relendo o trabalho e tudo escrito à mão, eu não sei datografia. Meus livros foram datilografados por uma amiga, Virgínia Aguiar, e por minha mulher, Zelda, e datilografaram o meu trabalho. Eu tenho hoje todo o manuscrito aqui, sendo que o manuscrito da imagem autônoma eu presenteei à Cinemateca Brasileira de São Paulo. Na elaboração da obra eu tive que lidar com um problema que ocorre, eu presumo, com qualquer escritor. É o problema da linguagem. Logo, eu não queria utilizar na minha obra filosófica aquela nomenclatura muito técnica, às vezes difícil de entender,
Eu procurei usar expressões mais acessíveis. Assim fiz, o que não impediu de que se considere minha obra muito difícil. Isso me entristece, eu confesso. Assim não usei palavras do vocabulário tradicional da filosofia. E tinha também o problema da língua portuguesa. Já se disse, não me lembro quem, talvez mais de uma pessoa, tenha dito que a falta de filósofos em Portugal, no Brasil, é o fato de a língua portuguesa não consentir muito na divagação, na reflexão filosófica. Não existe isso, não existe absoluto. A língua portuguesa é riquíssima. E eu tenho a impressão que eu me saí bem usando os termos usuais, comuns da língua portuguesa. Como professor de literatura, que eu também fui, eu me aproximei de grandes autores da língua portuguesa. E hoje ainda releio-os como quem estuda. Para mim, o Padre Vieira é um exemplo máximo de bom gosto no uso da língua. E tenho a impressão que há certa unidade estilística, digamos assim, no curso dos meus 9 livros. Uma ou outra expressão, já me falaram sobre isso, antiquada, mas não existe isso de uma expressão por ser antiquada, deixar de voltar a uso. Tudo depende da oportunidade que o escritor tem de empregar o termo. Não gosto desse budismo atual, da coisa de vetar o emprego daquilo que é costumeiro, tradicional na língua. Nós ficamos prejudicados muito, sobretudo os escritores modernos, atuais, com o que se deu na chamada Semana de Arte Moderna em São Paulo, no ano de 22. Eu não tinha por que recusar a aplicação às coisas do passado, se eu tenho a memória que é uma aplicação das coisas do passado. É uma maneira, para mim, fútil, simplicista de considerar. Nós sabemos, a arte de hoje, pelo fato de ser nova, não é superior à arte do século XVI ou de qualquer século passado. No plano artístico, isso não é possível. No terreno da farmacologia, na medicina, é claro que um remédio que se aplica hoje no paludismo é superior ao que se aplicava há 200 anos atrás. Mas na arte não é isso possível. O tempo não influi dessa maneira, assim, premiando o que é mais novo. Então, o que seremos nós daqui a 100 anos, 50 anos? Seremos também considerados passados, antiquados. A obra de professor Evaldo Coutinho, ela se caracteriza, em primeiro lugar, por sua qualidade ímpar, por sua afronta a qualquer tipo de obviedade.
e por sua inadequação aos modelos já cansados de pensamentos. Trata-se o pensamento de Evaldo Coutinho do pensamento revitalizador sobre o âmbito estético e revitalizador sobre o âmbito literário. É uma obra vazada de forma barroca, indiscutivelmente densa e de difícil abordagem para aqueles que não a lerem como se lê uma obra de arte. Não é por acaso que ele é tido à primeira vista como um solipsista, mas ao que ele próprio diz de sua obra, diz de seu pensamento que se trata de um solipsismo sem exclusão. E, portanto, como um solipsismo sem exclusão, é como se fora o retrato de um pensamento que assumiu uma forma plástica e literária. Uma das qualidades mais interessantes do seu pensamento é a ideia de encarar a obra de arte, a obra filosófica, como se fora uma obra de arte. Nesse aspecto, parece responder à grande preocupação de um filósofo, um médico, por exemplo, como Psiônico, que considerava, pensador relativamente recente, que a filosofia teria morrido e que, portanto, a única resposta para essa filosofia que teria morrido ficou na pura especulação, aquela filosofia que carece de vitalidade. A arte foi a única resposta. Nele, pelo contrário, ele encara a obra de arte como uma obra filosófica e a escreve em sua forma barroca como se fosse uma obra de arte. Durante o trabalho de escrever sobre o meu solipsismo de inclusão, eu tive a sensação de que, no fundo, existia um misticismo não superficial no meu pensamento. Eu creio e volto à filiação às reflexões e sentimentos pré-socráticos. Eu penso que o grau de misticismo existente na minha obra tem a tonalidade do misticismo que nós encontramos em Parmênides, em Heráclito, em Empédocles e outros. Em verdade, todos foram místicos. Ninguém pode abordar o problema ontológico sem esta sensação de misticismo. No meu caso, eu coloco o eu, Evaldo Coutinho, como um sortilégio, pelo fato de conter a todo ser e limitá-lo à minha vida. Isso aborda o misticismo. E eu nunca, apesar da minha orientação, interesse político e social, jamais excluí de mim uma quase vocação, digo mesmo, vocação religiosa.
Eu me considero, e a minha obra denota isso também, eu me considero ateu, mas gostaria de ter uma religião. Gostaria de ter fé, de ser crente, mas eu não consigo, apesar de querer tanto. Inclusive entre as amizades, uma pessoa que eu mais estimo, do que eu mais estimo, entre amigos, do padre Daniel Lima, um homem religioso, que tanto tem contribuído para a compreensão e entendimento de minha obra. Quando eu comecei a estudar a obra do professor Evaldo Coutinho, eu tinha a impressão de estar mergulhando num pensamento negativista, pessimista, uma espécie de descrição amargurada e devastadora da condição do homem no tempo. Mas fui logo descobrindo que não se tratava de um pensamento trágico, de uma filosofia da catástrofe. Não era realmente uma obra trágica, mas, digamos, melancólica, isto sim, de uma melancolia difusa que se fazia sentir em toda a sua extensão. Ao ler Evaldo Coutinho, avançando nos seus estudos, na sua obra, eu sentia a angústia do efêmero das coisas, a agressão do prazo, do encontro definitivo com a morte circundante. E a morte nunca foi realmente um dos meus amores ou uma das minhas predileções. Mas a filosofia de Evaldo não é uma filosofia da devastação. Ao contrário, descobri que é uma filosofia que leva lentamente, suavemente, a uma situação de repouso interior, de serenidade. Se não soasse muito contrastante, eu diria de alegria. É claro que no pensamento de Evaldo Coutinho, nós somos irremediavelmente sóis, solitários, embora solidários, e que somos condenados ou vocacionados à solidão. Nós nascemos e somos para viver sozinhos, somos indivíduos. Em um estudo sobre a obra do professor Coutinho, eu dizia, somos arquipélagos de solidões. E é esta solidão que define ontologicamente a natureza ou a estrutura da nossa individualidade. Mas, paradoxalmente, apesar de fazer Evaldo Coutinho esta ênfase na sua filosofia, na nossa solidão, irredutível solidão, esta filosofia não se esgota num solipsismo tipo cartesiano, mas é uma filosofia de um solipsismo que se abre, por assim dizer, para o mundo. E com esta abertura para o mundo,
quebra-se o trágico da filosofia evaldiana. Ela deixa de ser uma filosofia do impasse, do poço fechado, da náusea, e torna-se uma filosofia da autofruição do mundo, porque a solidão do indivíduo evaldiano é uma solidão povoada, uma vez que a fonte de existenciamento do universo está no próprio indivíduo. Nós somos os existenciadores de tudo que existe. E então, na nossa solidão, nós carregamos o universo, criamos o universo das coisas. Não importa que ele não leve em consideração nada além do indivíduo. Mas se o indivíduo se carrega o universo das coisas que ele mesmo existencia, ele é o criador de sua felicidade. E ele terá a alegria ou a tristeza que ele seja capaz de registrar no seu mundo interior. Trata-se, pois, de uma filosofia, diríamos com certo travo barroco, de sombras, de névoas, de tristeza, a urgência do fim que nos marca a cada passo. Mas não é de maneira alguma uma filosofia da catástrofe, nem mesmo da catástrofe interior. Não é uma filosofia como a de Axelot, que sente em torno dele um mundo esquizofrênico e delirante, diante do qual não há resposta nem saída senão desafiá-lo como suicida, como um kamikaze, sabendo que vai morrer. Em Evaldo Coutinho, a filosofia da solidão entrega ao homem a sua alegria, a sua tristeza e a sua própria visão da morte. Ele fará da vida o que ele quiser. Ele subordinará a sua visão existenciadora ao universo das coisas que o acompanharão, mesmo aquelas que estão marcadas pela ausência. Porque a ausência recebe um sentido de presença pela capacidade interior que temos de existenciar aqui e agora, no nosso imaginário, as coisas já vividas. E outra coisa que me impressiona profundamente no pensamento filosófico de Evaldo é que ele se coloca como um pensador para quem a morte não significa senão algo que se realiza serenamente no exercício da própria vida. A minha morte será realmente o apagamento de toda a minha visão do universo, cujo significado está fechado em mim, mas aberto para a minha visão pessoal, para a minha fruição. E a morte significará não uma destruição violenta do meu ser individual, mas uma consumação da minha realidade marcada pelo efêmero. Eu deixarei de existir e comigo deixarão de existir
todas as coisas e todos os seres que eu vejo, que eu sinto. Mas eu tenho pelo menos a consolação, e essa reflexão é marginal da obra de Evaldo, literalmente. Mas eu deixarei de existir, eu terei a consolação de que continuarei um existenciador no outro lado do tempo, e existenciarei os anjos, existenciarei a Deus, e serei, de acordo mesmo com a ordem fisionômica, se ela funcionar numa abrangência em que abraçará até o universo extratemporal, eu sentirei, eu continuarei a sentir e a ver as mesmas coisas que sempre gostei que fizessem parte do meu mundo. Pouco lido, quase nada lido. Sinto isso. O interesse filosófico entre nós é quase nulo. Embora Pernambuco tenha tido no seu passado vultos que se interessaram pelo problema da ontologia e de outros problemas que estão sob a denominação de filosofia. O fim do século passado, o começo deste século, evidenciam um Recife afeito à reflexão filosófica. Podia citar os componentes do que se disse ser a escola do Recife no tempo de Tobias Barreto. Mas o fato é que a geração da escola do Recife não prosseguiu, pelo menos na minha época. Eu sinto a escassez de curiosidade pelos problemas da filosofia. Nós vemos, sobretudo nos jornais, porque revistas também são escassas ou inexistentes, nós vemos, às vezes, curiosidade por temas filosóficos, assuntos filosóficos, mas sobre uma filosofia, ou antes uma ontologia, nós não vemos. Talvez, não digo com certeza, porque o fato mesmo de a filosofia ser pouco lida no Brasil, pode haver até um grande filósofo vivo, atual, desconhecido meu e de outros. Mas, se não me engano, o último autor de sistema de uma filosofia mesmo foi Farias Brito. Essa distinção entre temas filosóficos e filosofia é interessante. Mesmo na história da filosofia, nós nos defrontamos com exemplos de escritores tidos como filósofos. No entanto, eles não foram mais do que pessoas versadas em temas filosóficos.
ou mesmo com originalidade na elaboração de temas filosóficos, mas um sistema com unidade. Isso eu não vejo depois de Faria Lima. Por exemplo, Nietzsche é tido como filósofo. Na história da filosofia, ele é tido como filósofo. Mas para mim ele foi um autor de assuntos filosóficos, com muito talento, às vezes com originalidade, mas não chega a ser um filósofo. O tema do eterno retorno é de Heráclito. O fato de aderir a uma ideia alheia é normal, mas a originalidade mesmo, ontologia, não é comum no Brasil, que o desestímulo é tremendo. Hoje já contamos com institutos, departamentos de filosofia, como o da Universidade Federal de Pernambuco. Mas no meu tempo de estudos, de formação intelectual, não havia, de modo nenhum. Eu li, entendi a ética de Spinoza ser um professor que me auxiliasse, inclusive na tradução do latim. Era uma dificuldade a mais em certos filósofos. Mas é de presumir que eu não tenha perdido o meu tempo. Às vezes eu fico deprimido, sobretudo quando nem sequer acuso o recebimento do livro que eu enviei. É muito triste esse aspecto da cultura brasileira. Mas é de presumir que as coisas melhorem. Eu já tenho amigos, inclusive no Departamento de Filosofia da Universidade. Eu tenho amigos que já estudam a minha obra, já procuram assimilar aquilo que seria próprio de mim. A coisa que me chama a atenção, face a certas visões de modernidade, e visões puramente epocais do pensamento ou da arte, é a diferença que ele estabelece entre aquilo que chama-se vizinhança cronológica e vizinhança espiritual. Pela vizinhança cronológica, nós podemos ser perfeitamente contemporâneos de todos os nossos contemporâneos e ao mesmo tempo não termos nada a ver com eles. Pela vizinhança espiritual, nós podemos nos identificar com autores já passados, aparentemente sepultados no esquecimento e que, entretanto, nos dizem muito mais do que autores ou atores puramente atuais. E nesse sentido, a ideia dele do ciclo de coparticipação é aquele que, para além das barreiras do tempo, consegue captar a verdadeira mensagem de tudo aquilo que já foi feito, tudo aquilo que poderá ser recuperado pela memória do ser. Então é um pensamento realmente válido, difícil, e que pode ser lido, enquanto pensamento, como o ato de contemplação poética diante de um modo de arte, diante de uma escultura, diante de um filme, em suma, dentro de qualquer forma arquitetural de expressão poética e humana. Não é lido, a não
ser poucas pessoas, mas o fato de não ser conhecido, nem não significa que o fato de ser conhecido determine o esquecimento de sua obra cultural. Nesse aspecto, nós tendemos, enquanto contemporâneo dele, nós tendemos a aceitar unicamente aquelas obras que recebem unanimidade imediata. Então, não sendo uma obra de unanimidade imediata, parece que está inatual, fora de época. Não é por acaso que há obras geniais, como Zaratustra de Nietzsche, por exemplo, é uma obra para todos e para ninguém. Então, as grandes obras, elas são para todos e para ninguém. Então, nesse aspecto, Evaldo Coutinho constitui um valor permanente de nossa cultura, não só em sua feição filosófica específica, mas em sua qualidade literária. Ao fazer o meu depoimento pessoal de estudioso da obra de Evaldo, paradoxalmente afirmo que a obra me consola. Ela me dá a alegria de me sentir dono de meu destino e construtor de minha existência pessoal. Eu me movimento entre as realidades que surgiram da minha fonte existenciadora. E aqui é bom frisar que um dos aspectos mais importantes da obra de Evaldo é a sua unidade, a sua coerência. Em cada parte, ou em cada uma de suas afirmações, está implícito a sua visão, explícita a sua visão total do indivíduo, da existência. E essa unidade é garantida metafisicamente porque o próprio indivíduo é o existenciador de seu existir. É ele que subordina a sua visão interna à multiplicidade dos objetos. E o problema do choque entre o uno e o múltiplo se resolve na unicidade do indivíduo, em que toda a multiplicidade dos seres ganham a presença e o sinete da individualidade que as cria, que os cria. O múltiplo se torna uno porque uma só é a fonte de sua criação. E assim eu quero concluir dizendo-me que hoje, terminada a leitura da última sequência da ordem fisionômica, hoje eu não considero de maneira alguma a obra de Evaldo como uma obra de estética, mas de filosofia. É uma visão do mundo, do universo das coisas na realidade do indivíduo, do múltiplo da realidade dos seres, na unidade do sujeito que cria essas coisas. Ela não é uma visão estética da beleza das coisas. A estética seria pesquisada no estilo, na beleza da forma com que ele expressa todo esse pensamento rico de valores metafísicos e que possibilita uma nova visão da vida humana, em que inclusive se ressalva, pelo menos implicitamente, a liberdade de criação. Eu posso fazer o meu mundo. O mundo sou eu. A existência das coisas é determinada
pela fonte criativa da minha individualidade. Os outros morrerão para mim quando eu morrer. Eu, porém, continuo e aviso a todos os que não gostarem assim muito de mim, aviso que eu os continuarei existenciando sempre. E isto me põe mais fraternalmente unido a Evaldo na imortalidade sem academia. Que o livro A Imagem Autônoma apresentava Charlie Chaplin quase em todo o seu terror. Eu confesso que a personalidade de Chaplin, o autor dos filmes mudos, até Luzes da Cidade, vamos limitar em Luzes da Cidade, que não teve sonorização nenhuma. A personalidade de Chaplin teve uma grande influência na minha obra filosófica. É que eu descobri, ao estudar a obra de Chaplin, eu descobri a presença de um método que eu chamei de método estético, que é o seguinte: a presença de uma ideação, um pensamento básico, que é ubíquo no decorrer de toda a obra. Assim, em nenhum momento da obra o autor pode se contradizer, sob pena dele falhar, dele ferir esse pensamento básico e ubíquo. Eu descobri na obra de Chaplin a presença desse pensamento básico, que era a infelicidade pessoal, a vocação para a renúncia, tudo que implica na indiferença com que é tratado o ser humano indigente, pobre. Assim, Carlito, personagem de Chaplin, ele, quando via um guarda policial, que era sempre muito alto, forte, ele tremia de medo e procurava se esconder, embora não tivesse cometido nenhum ilícito penal. O seu espírito de renúncia, amava uma bela moça, mas essa moça não o amava, amava outra. Ele então cedia a vez a esse outro. A fuga é fotogênica, a fuga está inerente a essa figura do infelicitado social. Então, esse princípio, essa ideação, ela está em todo o longo dos filmes de Chaplin, a contar de 1923. Com um filme pouco conhecido e pouco citado, que em português teve o nome de Pastor de Alma, que Chaplin adotou
desse método. As cenas, as sequências dos seus filmes, todas são sinônimas, todas indicam a mesma coisa, que é a sua condição de indivíduo, que a sociedade não adotou, repeliu o seu ser, ou diretamente ou pela indiferença. Bem, pensando bem nesse método de Chaplin, eu então disse que ele podia ser aplicado à minha obra, desde que eu tinha um pensamento básico, uma ubicação de natureza ontológica. Essa ubicação tinha que se alongar ao longo de todos os livros sobre a ordem fisionômica, porque todos eles indicam a presença desse pensamento fundamental. Esse pensamento seria, portanto, ubíquo no decorrer de minha obra. Um aspecto interessante do seu pensamento é a ideia de uma intuição ao mesmo tempo. Dois tipos de intuição, que seria uma intuição contida e uma intuição liberada. Então, por intuição contida, nós podemos ver certas formas esquemáticas de pensamento, ou certas formas esquemáticas de arte. Nós podemos ver aquela arte que se resolve na pura concisão, ou no puro esquematismo. E por intuição liberada, podemos ver aquelas formas mais amplas, mais diluviais, mais densas, como por exemplo a obra de um Proust, ou a obra de um Palmeiro. Então, só essa ideia de uma intuição contida e uma intuição liberada dá para perceber que o professor Evaldo estuda, por um lado, o barroco e estuda, por um lado, as obras saturadas de racionalismo. E, não sendo ele um pensamento religioso, faz de sua visão perfeitamente permeada de vida uma forma de recuperação da memória humana, uma recuperação permanente do ser, como se o ser estivesse nele permanentemente em vigília, como se a obra de arte, bem como a obra filosófica, fosse uma permanente vigília do ser. Agora, com Chaplin veio uma coisa diferente, que foi o que eu denominei de método alegórico. Chaplin, a partir de Pastor de Almas, ele não filmou histórias, contos. Ele, aplicando o método alegórico, cuidou de focalizar fatos, acontecimentos, sequências, cenas que encerrassem a temática da fuga, da renúncia, enfim, do desgaste da figura humana desprotegida e tratada com indiferença. Enfim, a figura e a atmosfera de Carlito. Portanto, não era uma história a obra de Chaplin, que tinha seu princípio, depois o desenvolvimento, o apogeu, por fim o clímax e o final. Ela não obedecia à fluência, sino de uma corrente ditada já pela literatura, pela própria história. Chaplin aplicava um pensamento em várias cenas, sequências. Os fatos, os acontecimentos, os eventos eram todos sinônimos entre si, porque expressavam o mesmo sentido, o mesmo comportamento do homem de Carlito que faz diante do mundo. Portanto, era um cinema diferente do cinema comum. Por isso que eu digo, e já disse, escrevi isso,
há dois cinemas, houve dois cinemas. O cinema ilustrador de história e o cinema obediente a um método alegórico. Havia necessidade como que de uma gramática do cinema, a apresentação de princípios, de regras, de recomendações que deviam ser atendidas em busca da unidade artística, cinematográfica. Mas não se pensou nisso, de forma que os defeitos, alguns graves, continuaram. E resta dizer agora, em favor de Chaplin, que ele foi um dos que menos apresentaram defeitos com a sua linguagem nova do cinema. Um dos defeitos de Chaplin, e que não era só de Chaplin, era de outros, e ainda hoje, depois de tantos anos de emprego da câmera, é um defeito de difícil, mas não impossível solução. É apresentar, através de imagem, o tempo decorrido. A arte do cinema já é uma arte temporal. É uma arte de imagens em sucessão. Não é, em absoluto, uma arte estática, como é a pintura, como é a escultura, etc. É uma arte em sucessão. Imagens, preto e branco, e em sucessão. Naquela época, na época dessas imagens, a dificuldade de expor o tempo decorrido era feita por letreiros. Então, o fato decorrido há 20 anos atrás, dentro do filme, saiu um letreiro. 20 anos depois, ou 20 anos antes, uma coisa dessa. Era a literatura, a palavra explicando a decorrência temporal. Mas a decorrência temporal pode ser apresentada por imagem. É difícil, porque a imagem não pode dizer tudo. Nem a própria palavra pode dizer tudo, a imagem não pode. Mas dentro do que ela pode, temos representações temporais magníficas, como, por exemplo, no caso de King Vidor. Por sinal, num filme falado, num filme sonorizado. E aí é tal coisa, um filme hoje musicalizado, um filme que infringe os princípios do cinema puro, pode apresentar aqui e ali cenas de pureza cinematográfica. Então, King Vidor, já na sua fase última, ele apresentou num filme cujo assunto se passava numa ilha dos mares do sul. Então, era uma passagem de um mês. Assim. Ele não usou o diálogo, já viu o diálogo, a voz, não usou a voz, nem usou o letreiro. Ele usou a imagem da lua, em cenas sucessivas, mostrando as fases da lua, que exprimiam realmente a decorrência do tempo que ele precisava. Há muito que meditar na obra, no aspecto filosófico de Carlito, de Chaplin, com o seu Carlito. Carlito, personagem de fuga, de renúncia, incapaz de enfrentar a luta. Carlito é um Dom Quixote às avessas. O Dom Quixote, quando não tinha obstáculos a vencer, ele os inventava. Carlito é o oposto disso. É o que foge, o que tem medo. Basta ver um guarda na rua, ele não cometeu crime nenhum, nenhuma contravenção, mas tem receio, se esquiva e se esconde.
o antilutador por excelência. Ambas as formas de Cervantes e a de Chaplin, ambas as formas são cinematográficas. As formas da literatura, muitas vezes, como no caso de Cervantes, elas se prestam a filmar a luta, a vitória sobre o obstáculo é cinematográfico. A imagem direta pode resolver e focalizar isso. A renúncia, a fuga, essa também pode ser mostrada como Chaplin mostrou, através de imagens puras, etc. Assim, a personalidade artística de Chaplin é quase que o motivo central que acompanha o livro do começo ao fim. Também me referi a outros cineastas do cinema mudo, que é para mim o cinema que apresenta interesse filosófico. Porque, de acordo com a opinião que não é minha, é de outros também, inclusive do meu amigo, saudoso amigo, Otávio de Faria, o cinema tem uma matéria, teve uma matéria que lhe é própria, e não se confunde com as outras artes. Cada arte deve ter a sua matéria particular, própria. Assim, a pintura tem a cor, a música tem o som, a escultura tem o volume. Através dessas matérias é que ela, a arte, cada uma delas vive e se diversifica. Assim o cinema, em breve nós vamos comemorar os seus 100 anos, o cinema se mostrou surpreendentemente como uma forma artística a merecer estar no nível das grandes artes, como a pintura e a escultura. Assim foi até o fim da década de 20, quando a imagem exposta não tinha cor, e a cor já é da pintura, não tinha som, porque o som já pertencia ao teatro, ou à música. Era a imagem preto e branco, sem cor, sem sonoridade, imagem sucessiva do cinema. Com efeito, o livro mais antigo que eu publiquei foi O Espaço da Arquitetura, que foi escrito muito depois da ordem dos 5 livros da ordem fisionômica. E nessa época eu era já professor de Teoria e Filosofia da Arquitetura na Escola de Belas Artes de Pernambuco. E então eu passei a interpretar a arquitetura quanto à sua matéria como interpretava a pintura, a escultura e o cinema. Eu
mostrava aos meus alunos qual a matéria da arquitetura. A arquitetura é muito singular nesse aspecto filosófico. A arquitetura se faz com escultura, se faz com a obra do engenheiro e do operário. Mas ela não é só escultura. Ela é a consequência dessa escultura, consequência programada, projetada pelo arquiteto. Sua matéria principal, que a caracteriza, está no vão interno, no vazio da arquitetura. Num ambiente em que o morador está ou circula. Nada, como dizia, me lembro agora, o esteta inglês da arquitetura, autor de uma obra sobre o humanismo italiano. Jeffrey Scott, nome dele. Nada, pois é esse nada que é o mais importante da arquitetura. A reflexão sobre isso, sobre o fundamento da matéria de cada arte, me levou a escrever o livro O Espaço da Arquitetura. O que existe entre as paredes, sob o teto, o nada, o vazio, é o que dita realmente o interesse filosófico da arquitetura, na minha opinião. O edifício arquitetônico é uma entidade isolada, à espera de quem penetre. O edifício, o seu ambiente interno, ele se dispõe a fazer com que se igualizem, sejam repetitivos os indivíduos que lá penetram. E essa penetração no ambiente interno, esse estacionamento dentro do ambiente interno, essa circulação, movimento de pessoas dentro do ambiente interno, é uma cena a mostrar a sua identidade, o mesmo de sua essência, desde o dia de sua inauguração até o dia de hoje. Se não houve, é claro, alguma modificação a macular o ambiente interno. Isso de um ambiente do século XVII, digamos, uma igreja barroca aqui do Recife, eu gosto de frequentar, que é São Pedro dos Clérigos. Posso citar outras. Eu, quando penetro São Pedro dos Clérigos, eu repito o que os outros fizeram também ao penetrar esse ambiente, desde a sua inauguração no século XVIII até hoje.
Então, o indivíduo, o habitante, o morador que está no ambiente, ele comprova uma unidade de ser, tipo de unidade de ser, que só a arquitetura proporciona. Em verdade, há em todo o meu livro uma apologia da criação arquitetural. Eu sou gótico quando penetro, digamos, na Catedral Gótica. Hoje não há mais gótico, mas há o gótico dentro do edifício, há o barroco dentro do edifício e assim por diante. Durante a elaboração de minha obra, de 5 volumes da Ordem Fisionômica, eu apresentei esse aspecto da arquitetura de passagem. Assim. Foi no livro que eu pude desenvolver essa minha concepção filosófica da arquitetura. O interesse filosófico da arquitetura não está nas fachadas, no teto, está dentro do edifício, dentro do nada, eu posso assim dizer. O nome, a ordem fisionômica, ele intitula 5 livros que são nada mais, nada menos do que uma representação de minha experiência pessoal em relação aos princípios, aos temas e subtemas de minha filosofia. É a parte mais antiga do meu trabalho. A princípio, eu imaginava que ela constituísse um só livro, mas depois verifiquei que o livro estava muito extenso. Ele ia a mais de 1000 páginas. Então, eu achei por bem, para mais comodidade do leitor, dividir o trabalho, a ordem fisionômica, em 5 livros. Todos eles expressam realmente o meu pensamento acerca de minha visão do universo, de minha cosmologia. O primeiro livro se intitula A Visão Existenciadora. Com efeito desse volume, eu procurei logo dar destaque ao sentido que me parece mais atuante no meu relacionamento com o universo. Eu me refiro à ótica. Agora, a ótica minha não é apenas um órgão de receptividade,
ela age, atua, cria situações, alonga, até mesmo ela se esconde para ver melhor. Parece um paradoxo, mas ao longo do livro há casos desse tipo. O título é, como eu disse, a visão existenciadora. A visão existencia. Eis aí um verbo muito estimado por mim, talvez até seja um neologismo, mas eu quero com ele dizer que me compete, a mim, dar existência ao universo que me pertence, às coisas que são do meu repertório, que é o ser em sua totalidade. O título me pareceu feliz, a visão existenciadora. E eu então, como ótica existenciadora, eu me senti semelhante à câmera do cinema. Mas é princípio fundamental de minha ontologia que o meu eu solipsista, ele é o detentor de uma profunda criatividade. Ele cria toda a minha objetividade. Inclusive, ele é o criador da vida e da morte. Ao longo da ordem fisionômica, eu usei vários sinônimos para indicar a presença do sentido da vista. Usei a palavra visão, usei a palavra miradouro, ótica, Belvedere, todas elas são sinônimas. Como sinônimas são também as palavras face, corpo, efígie, semblante, aspecto, que eu uso ao longo do trabalho, variando por uma questão de estilo pessoal. Assim, de acordo com a ordem fisionômica, o meu repertório, ele é feito de aparecimentos e de perdimentos. O segundo livro da série A Ordem Fisionômica tem o nome de O Convívio Alegórico. Todo o meu convívio familiar, social, todo ele é como se fosse uma alegoria intencional do aparecimento que se perde, do triunfo, do perdimento. A princípio eu havia intitulado o livro com o nome de A Participação no Gênero. Mudei, achei um tanto abstrato em relação ao leitor, e passei a chamá-lo o convívio alegórico. Nesse livro, o que mais se salienta é a participação no gênero.
verdade. E a participação no gênero não é mais do que uma forma de perdimento. Eu não ser presente diante de mim. Também eu mostro que várias entidades que tanto pressionaram a filosofia passada e a presente, como tempo, espaço, movimento, etc. Essas entidades atuam no meu repertório, na minha ontologia, como agentes propulsores do perdimento, do desaparecimento. Eu sou individualidade, tenho nome e fisionomia próprios, tenho um pensamento que é meu, singular, de mais ninguém. Mas, quando eu, pela imaginação, me vejo num ambiente de muitos, uma nave de igreja repleta, uma multidão, pequena ou grande, enfim, quando eu me vejo componente de um número, aí é natural que eu note que a minha singularidade, peculiaridade foge, desaparece, se perde, porque eu me deixo absorver pela quantidade, pelo gênero, pelo número. Sob esse ângulo de membro de uma sociedade, como todos os demais, nesse ângulo há o perdimento das individualidades. E no meu caso, de mim para mim, onde eu me focalizo como detentor do repertório todo, sob esse ângulo de eu me imaginar diluído no grupo, eu me vejo diante de uma alegoria do perdimento. E as tais entidades que colaboram na elaboração de símbolos e de alegorias do perdimento, como o tempo, o movimento, o espaço, todos esses representam uma assiduidade permanente, uma continuidade de ser diante de mim, que me reduz, mesmo como solipsista, a uma humildade, porque eu me prendo a detalhes, a particularidades perdidas. Mas a perda maior, a de minha morte, ela abrange o ser inteiro, porque o ser em mim, comigo, ele está em mim, não se despega de mim. Quero advertir, mais uma vez, que essa visão minha, solipsista, ela pode ser adotada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que me escuta, que me lê, pode se colocar em meu lugar, fazendo-se detentor do seu repertório, no qual estão todas as coisas, passadas e presentes, inclusive a mim,
o autor do pensamento. É um dos pontos onde as perspectivas sortílegas, como eu chamo, essa de o que me pertence como repertório, a situação de possuir todo o universo, não é exclusiva minha. Ela pode pertencer a qualquer um. Qualquer um pode se pôr no meu papel de solipsista. Assim, a palavra solipsismo, antipática, está parecendo até abstrusa. Eu quero que ela adquira agora uma certa nobreza, pelo menos é pequena a condição de ser o detentor do universo. Agora, como eu, como autor dos livros, do pensamento básico, dos temas e subtemas que envolvem esse pensamento básico, eu, como falo, como exclusivo, absoluto, solipsista, eu me considero único. Eu sou o detentor do universo, atribuindo a mim qualidades divinatórias. O terceiro livro da série é chamado Ser e Estar em Nós. Todas as coisas que eu narro, que narrei, estão em mim. O nós assume uma significação muito expressiva. Talvez possa parecer a parte obscura de minha obra. Afinal, toda filosofia tem a sua parte obscura, às vezes até mais de uma. Mas eu vejo com clareza o nós como eu usei a expressão, uma cápsula verbal, uma palavra que contém a mim e o meu repertório, vale dizer, a mim tudo mais que existiu, que é existente. É o ser, como se ele falasse, ele diria, nós. Eu, ao longo dos 5 livros, me abstive de usar a palavra eu. Me abstive porque ela está implícita, está contida no nós que eu uso. Assim, se tudo me pertence, se eu sou o autor de tudo, inclusive o autor dos autores, todos que escreveram livros, que pintaram, que esculpiram, que musicaram, que nada fizeram, todos com as suas autorias e não autorias, todos estão em mim. Eu sou, por isso, o autor de todos os autores. Eis aí uma expressão própria, natural para um solipsista absoluto, um solipsista exclusão como eu. Eu usei uma frase, não sei se ela vai despertar a curiosidade de alguém, mas a frase me agrada, inclusive literariamente. Eu digo que a morte é um naufrágio em que submergem o barco e as águas. A minha morte é uma totalidade absoluta. É uma extinção sem remédio, toda universalidade.
Não, o quarto livro é a subordinação ao meu existir. É uma decorrência natural desse título. Todas as coisas existencialmente se subordinam a mim. Elas existem em mim. Eu sou o último detentor da última fila, que abrange a maior perspectiva. Todos os que veem a rua, as janelas, as casas, as pessoas que passam, todas são vistas também, vendo essas pessoas passarem. Eu estou sempre em último posto, abarcando toda a generalidade. Então há uma subordinação existencial em mim, para mim, de tudo que é existente. Subordinação ao nosso existir. No título mantenho a palavra nosso. Como eu expliquei há pouco, uma forma de abranger todo o meu repertório com a minha presença nele, inclusive. Agora, essa forma de utilizar o nós, dentro do qual eu estou, ela não significa um externamento, não implica um externamento em relação ao eu. O eu como pensamento puro, o detentor de tudo que existiu e que existe, o detentor de tudo que ele sabe, apreende pelos meios ideais, pelos meios empíricos, tudo habita no seu pensamento. Esse pensamento, enquanto existir, mantém a existência do repertório todo do ser. O ser é minha vigília. Eu já disse isso também. Quando cessar a vigília, o pensamento morre. Lá se vai tudo que existencialmente estava em mim. Eu sou, passo agora ao último livro da série, a Testemunha Participante. Eu sou, como detentor da ótica, eu sou o detentor de tudo que essa ótica recebe. Essa é a visão como alegoria. Tudo que está no universo está sob o meu testemunho. Mas, além do testemunho, como eu já disse, há a minha atividade. Eu passo a criar existências. Assim, minhas preocupações intelectuais, as preocupações que tive como professor, as aulas que proferi, os alunos com quem me defrontei, tudo que foi feito no meu passado é uma atividade minha, deste eu solipsista que eu sou. Assim sendo, eu tenho uma concepção de objetividade diferente das consagradas. Não há um objeto, eu não vejo um objeto afastado de mim, separado de mim, inconciliável às vezes com a minha presença, com o meu ser comigo. Eu vejo sempre o objeto como uma existência criada por mim, em mim, comigo.
Essa concepção minha, eu sinto nela, assim, uma certa tonalidade órfica. Eu já disse que eu me sinto um pré-socrático. E os pré-socráticos, creio que quase todos, eles não se libertaram do sonho da poesia órfica, do pensamento órfico, né? Aquelas intuições fabulosas que nós encontramos nos pré-socráticos. Assim, as minhas intuições de um objeto que faz parte da minha subjetividade, porque ele tem uma aliança indissolúvel comigo. É o irremediável de sua morte com a minha morte. É o parentesco mais íntimo que existe entre o meu pensamento e as consideradas objetividades. A propósito, ainda, do testemunho da participação, eu devo trazer um tema que é muito importante. E quando a ele me refiro, eu pretendo, inclusive, impedir interpretações que seriam danosas para o meu trabalho. Eu me refiro ao conceito de idealidade. Se com a minha morte tudo desaparece, como eu teria então de me referir a coisas que eu devo fazer amanhã? Receber amigos em casa, praticar os hábitos de todo dia. Se esse amanhã já não existe com a minha morte, como é então que eu aludo, inclusive posso até fazer testamento, se eu tivesse bem bastante para tanto? Seria uma incongruência, eu sabendo que no dia seguinte o mundo inteiro não existiria mais. Como é que eu então quero tomar decisões nesse post-mortem? Seria, com efeito, uma contradição. Mas eu quero que o leitor pense, reflita, que na minha obra eu sou um solipsista absoluto. A existência está em mim e é o que está frente a ela. As outras existências, elas têm o prazo irrevogável de minha vida. Quando digo ao amigo que volte amanhã, que nós temos que conversar, essas coisas estão compreendidas na minha ideação, no meu conceito de idealidade. Quando eu as pronuncio, as firmo, eu estou praticando apenas um fato ideal. É puro pensamento meu. Eu não sei se o amigo, quando se despede, se eu em seguida vou falecer e não haverá um novo encontro. Eu tenho que, a cada momento, corre o seu curso, há possibilidade de eu não ser, surgir e executar o seu ato derradeiro e próprio, que é a minha morte. O tempo, como disse, é um agente na elaboração de alegorias e símbolos acerca do perdimento.
pensando que não há outro agente mais poderoso na matéria de alegoria do perdimento do que o tempo. Tudo é tempo, tudo é passado. Na minha ontologia, só há o passado. O chamado presente não é mais do que a última fase do passado. Quando eu pronuncio a palavra presente, ao falar a última sílaba, as demais já estão no passado. Só existe passado. Nós criamos, fabricamos, facturamos o passado. Então, o passado inteiro assume uma importância extraordinária no meu trabalho. Salientei isso no último meu livro, publicado há poucos anos, A Artisticidade do Ser. Até achando que a disciplina escolar mais importante é a história, porque a rigor tudo é história. A ordem fisionômica é isso. Todo o meu repertório, tudo que eu tenho, tudo que eu vi durante a vida, tudo que veio ao meu conhecimento pelo ouvir dizer, o que li, como também tudo aquilo que está em grau ainda de não existenciamento, porque não vieram ao meu compacto, mas que tem como que uma pré-existência, uma admissibilidade de existência comigo, tudo isto é factível de morrer. Todas estão subordinadas a uma fragilidade extrema, que é a minha morte. E torno a dizer, essas considerações podem ser ditas por qualquer pessoa. Apenas que cada uma dirá de seu modo absoluto. O meu modo é que é absoluto do absoluto, porque eu estou falando de mim para mim e mim comigo.